A desconfiança do mercado, de parlamentares e até de aliados sobre o pacote de corte de gastos, o PT faz uma reunião, faz um encontro para discutir os rumos da legenda, principalmente na sequência do governo do presidente Lula. Direto então para Brasília com a repórter Marília Ribeiro chegando com as informações. Tudo bem, Marília? Boa noite para você. Bem-vinda. E, claro, a discussão sobre corte de gastos e também sobre o futuro do Banco Central. Não é isso, Marília? Bem-vinda. Oi, Thiago, muito obrigada. Boa noite para você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan nesse sábado. Ela, a presidente, do PT, Gleisi Hoffmann, que acabou conversando com alguns jornalistas sobre os pontos que foram aprovados nessa resolução que foi apresentada a eles neste sábado, mas vale a gente trazer, Thiago, que o documento ainda não foi divulgado, ainda nós não temos acesso a ele. Segundo Gleisi Hoffmann, isso deve acontecer até o final de domingo. Vamos lá, a gente vai trazer os principais pontos. Ela destacou, deu um destaque maior para as questões do mercado financeiro. Gleisi Hoffmann afirmou que o mercado parece não estar nunca satisfeito. Quanto mais o governo dá, mais o mercado quer. Ela ainda defendeu o fim das discussões sobre a anistia, aquela proposta que está lá na Câmara dos Deputados, que ficou parada por algum período por conta dessa questão da PEC da anistia. Ela defendeu o fim dela. Essa proposta, ela acabou perdendo um pouco de força quando aconteceram aquelas explosões lá na Praça dos Três Poderes, e aí ela acabou perdendo força. Então o governo, o PT, pretende ainda desidratar ainda mais essa proposta que dá anistia aos investigados dos atos do dia 8 de janeiro. Ela ainda pede também a retomada dos debates sobre a proposta de emendar a Constituição que restringe a participação de militares na política. E após essa aprovação desse documento, Gleisi Hoffmann ainda comentou sobre a tentativa de golpe, sobre a suposta tentativa de golpe em 2022, inquérito esse que foi entregue pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal. Ela disse o seguinte, que os militares pretendem ter uma paz de cemitério, de preferência com todos lá. Essa foi uma frase dita pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Outro ponto também que foi abordado durante essa discussão, nós temos a questão da regulamentação das bets, que está acontecendo ainda, está nesse processo de regulamentação sendo feito pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Ela acabou defendendo, ela classificou a atividade como uma exploração da boa-fé. Nós ainda temos também um foco no trabalhador, é isso que o Partido dos Trabalhadores pretende fazer. Ela pede o fim da escala 6x1 e diz que vai trabalhar para poder colocar também tarifa zero no transporte público. Nós ainda entramos naquela questão da articulação e comunicação que o presidente Lula ontem acabou reclamando, disse que deve melhorar agora em 2025. De acordo com o documento que deve ser divulgado, o partido diz que deve priorizar aliados, dialogar com as bases e fazer um uso maior da cadeia de rádio e de TV para poder melhorar a comunicação digital. Thiago, e para a gente finalizar nessas questões que foram trazidas pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, nós temos a questão do corte de gastos, que segundo ela ainda não acredita que essa discussão deve acontecer em 2024. De acordo com Gleisi, ainda há o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele tem disposição, porém o calendário é curto para que essa aprovação aconteça ainda em 2024. Só para a gente lembrar, nós temos 2 projetos tramitando dentro da Câmara dos Deputados, uma proposta de emenda à Constituição que está dentro da CCJ lá da Câmara, porém essa está parada. Os 2 projetos foram aprovados à urgência. Agora, se esses projetos vão ser votados nessa próxima semana, Thiago, a gente precisa acompanhar. A presidente do PT, partido do presidente Lula, não está confiante que isso aconteça ainda este ano, Thiago. Pois é, o tempo é muito curto, você acompanha diariamente os trabalhos do Congresso, né, Marília? E a gente volta a se falar. Bom trabalho para você, até mais tarde. E a comunicação foi justamente um tema que o presidente Lula admitiu erro. Em um recado direto à militância do próprio PT, o chefe do executivo cobrou mudanças. Continuamos em Brasília, agora o repórter é André Anelli.
Em uma série de críticas à comunicação do governo, o presidente Lula afirmou que integrantes e lideranças do PT precisam atuar de forma mais estratégica e organizada nas redes sociais. Lula também chamou a responsabilidade para si próprio e admitiu ter culpa pelas dificuldades da esquerda em dialogar com a população. O PT tem culpa, o meu governo tem culpa, porque a gente não pode permitir em nenhum momento que alguém que pense como pensa a extrema-direita no nosso país tenha mais espaço nas redes sociais do que nós, tenha mais informações na internet do que nós e consiga projetar as suas maldades menos do que a gente consegue projetar a bondade que nós fazemos. Eu quero assumir a minha culpa, porque até hoje já estou há 2 anos no governo e a gente não conseguiu ter uma imprensa digitalizada competitiva. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu sequer até hoje, em 2 anos de governo, fazer com que a gente tivesse, sabe, um estudo mais profundo sobre a questão digital e a gente sequer fez licitação para que a gente pudesse ter uma imprensa digitalizada altamente competitiva. O PT não tem, os nossos militantes, cada um tem a sua, cada deputado tem a sua, cada senador tem a sua, cada dirigente partidário tem a sua, mas nós não temos uma digitalização, eu diria, do PT, que pense como cabeça, tronco e membro, falando a mesma linguagem durante todo o dia para muita gente nesse país. Essa é uma coisa que nós vamos ter que levar em conta para resolver nesses 2 anos que falta para terminar o meu governo. Em um dos trechos do discurso, o presidente também afirmou ter correções necessárias a fazer, sem especificar exatamente como resolver o problema. Que há um erro, um equívoco meu na comunicação. O Stuka costuma dizer: presidente, o senhor é o maior comunicador do nosso partido, o senhor tem que falar mais. E a verdade é que eu não tenho organizado as entrevistas coletivas, ela não tem sido organizada, eu adoro falar rádio e é preciso que a partir de agora a gente comece a fazer as coisas do jeito que precisa ser feito, porque não será os nossos adversários que vão falar bem de nós. Não será os adversários políticos que vão falar bem de nós. Somos nós que temos que falar bem de nós e falar daquilo que está fazendo. Então eu quero começar dizendo que há um erro no governo na questão da comunicação e eu sou obrigado a fazer as correções necessárias para que a gente não reclame de que a gente não está se comunicando bem. Essas declarações foram dadas por videoconferência durante o Seminário Nacional do PT, aqui em Brasília. Lula não participou do evento presencialmente porque esteve em São Paulo após viagem a Montevidéu, no Uruguai. O principal responsável pela comunicação do governo é o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Até o momento, ele não se manifestou. Pimenta não teve o nome citado diretamente pelo presidente Lula, que, por sua vez, afirmou que vai resolver o problema de comunicação no ano que vem. É no início de 2025 que existe a expectativa de uma reforma ministerial. De Brasília, André Anelli. Bom, para comentar as notícias desse sábado, já está conosco o Nelson Kobayashi. Tudo bem, Kobayashi? Boa noite para você, bem-vindo sempre. E, Kobayashi, a gente tem essa questão não só do governo, né, e chama muito atenção essa fala do presidente Lula criticando a própria comunicação do governo. Não é a primeira vez que ele faz isso, mas dessa vez ele levou um pouco o tom e também a discussão do próprio PT que a Marília Ribeiro trouxe para a gente. Bem-vindo, Kobayashi. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Interessante essa manifestação do presidente em relação a uma espécie de meia-culpa, em relação à comunicação digital, principalmente. E a gente vê que é uma manifestação até perdida porque identifica um problema, mas não tem o mínimo senso de direção para resolver esse problema. Porque se o problema é na comunicação digital, o que é que tem a ver fortalecer as redes e o uso das redes de televisão e rádio? Veja que se o problema era a comunicação digital, o presidente Lula está pensando em abrir uma licitação para melhorar a comunicação digital. A comunicação digital ela é muito, muito diferente das comunicações convencionais. A comunicação digital ela precisa de engajamento, precisa de ser orgânica.
E não é dependendo de uma grande empresa que vai ganhar uma licitação que o presidente vai começar a engajar nas redes sociais. É muito mais da iniciativa dele, de pegar o próprio celular e fazer as suas publicações, os seus stories, o seu dia a dia, as discussões, as viagens, enfim, o trabalho do governo de uma maneira positiva, que isso poderia gerar algum tipo de resultado. Mas a gente se lembra que em outras declarações o presidente Lula disse que ele não usa as redes sociais, as equipes é que usam por ele. E isso enfraquece o engajamento. Enfraquece o engajamento a ponto de o presidente da República ser muito menos engajado nas redes sociais do que muitos dos parlamentares, deputados federais, senadores da oposição. E isso, em rede, aumenta muito o coro que é feito pela oposição contra o governo e enfraquece as teses do governo. Um exemplo interessante é a situação da economia. A gente teve agora, nas últimas semanas, o dólar passando dos R$6 e isso foi objeto de memes, de posts, de comentários. Isso tomou as redes, isso foi trend nas redes. E o governo, que tem muitos outros pontos positivos na economia, não consegue comunicar, como o baixo índice de desemprego, a expectativa de crescimento do PIB, enfim. Veja que a oposição fala praticamente sozinha na internet e aqueles poucos influenciadores que defendem o governo, eles são carimbados. Eles são carimbados porque têm contratos com o governo federal e isso diminui também a credibilidade. O primeiro passo do presidente já foi dado, que é reconhecer um mau trabalho de comunicação. O segundo, ele ainda está buscando a direção. Agora, Kobayashi, só para acrescentar, em relação ao ministro Paulo Pimenta, há realmente um risco dele ser trocado numa reunião, numa reforma ministerial? A gente teve, inclusive, uma reunião ministerial, a próxima reunião já está marcada, a última reunião do ano. Ele corre algum tipo de risco? Ele corre, mas eu não acho que seria culpa dele. Porque se a comunicação é um problema para o governo e para o presidente, como ele mesmo manifestou, não poderia ser o ministro Paulo Pimenta o escolhido para pegar uma grande missão, que ocuparia naturalmente boa parte do seu tempo, da sua dedicação, das suas ideias, como é a de reconstrução do Rio Grande do Sul. Se o problema está na comunicação, ele deveria focar e permanecer focado na comunicação e não ser dividido em suas funções com o Ministério Extraordinário que foi criado pelo presidente Lula para ele em relação ao contato com as prefeituras, com o estado do Rio Grande do Sul, depois daquela tragédia das chuvas que devastaram o estado há meses atrás. Então, assim, é claro que é uma situação difícil, mas ele teria muitos argumentos para sustentar uma manutenção no cargo.